Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Hoje nós vamos concluir aquela parte que comecei na semana passada. Vamos estudar hoje o capítulo 4, os versículos 7 ao 16. O tema que nós vamos estudar hoje é como Deus traz crescimento à igreja. Como é que Deus traz crescimento à igreja? Não sei quantos conhecem ou sabem, mas uma célula é a menor parte estrutural e responsável tanto por dar estrutura quanto função para um ser vivo, né? Quem gosta aí da área de saúde, ou quem lembra um pouquinho de biologia, os professores ou os estudantes, né, vão lembrar um pouco disso. Uma célula é formada por algumas partes básicas. Normalmente, fala-se que a célula possui uma membrana plasmática, como você está vendo aqui embaixo. Essa membrana plasmática, ela controla a entrada e saída de substância na célula. Citoplasma produz substâncias e nutrientes energéticos e íons, ou seja, né, algumas coisas necessárias para a sobrevivência de uma célula. E o núcleo, né? Algumas células têm núcleos, outras não. É o que vai ser aí diferenciado dois tipos de células, chamadas procariontes e eucariontes. Uma aulazinha básica de biologia. O Ed Carlos aí, se depois se eu estiver errado, tu me corrige, o Ed Carlos, sabe mais do que eu nessa área aí. Determinadas células têm, elas sobretudo, algumas células chamadas glandulares, têm uma função principal. Produção de substâncias complexas, como hormônios, enzimas. Os hormônios são mensageiros químicos que controlam e coordenam a atividade do corpo. Todos nós precisamos de hormônios. Se você não tiver hormônios, ou você vai precisar repor, ou você vai morrer, né? Nós precisamos de hormônios ou produzidos naturalmente ou de forma medicinal, né, recompondo hormônios. E as células são essas que vão produzir, né? Tem células responsáveis por produzir hormônios. Algumas células vão produzir, por exemplo, insulina, que é um hormônio produzido por certa célula do pâncreas, que vai ajudar a regular níveis de açúcar no sangue. Tem pessoas que têm dificuldades, elas vão precisar de insulina, né, porque não produzem naturalmente. As enzimas são proteínas complexas que controlam e viabilizam todo o processo químico de reação do corpo. Outras células do pâncreas, por exemplo, produzem enzimas digestivas, que decompõem os alimentos para que possam ser absorvidos, né? O nosso corpo possui células que vão destruir os alimentos quando entram no nosso corpo. E algumas outras células, por exemplo, elas vão produzir algumas substâncias úteis. Células na mama, por exemplo, mulheres que precisam de células para a produção de leite. Até isso, o leite também é produzido por certos tipos de células. O revestimento do pulmão também é produzido por alguma célula que vai produzir um muco, né? Células na boca que produzem a saliva, até a saliva é produzida por célula. E vão existir outros tipos de células, células que vão ser células musculares, por exemplo, que elas vão contrair e vão movimentar, dar movimento ao músculo. Igualmente células nervosas que vão produzir até os nossos pensamentos, muitas vezes quando ficamos nervosos, ou permitindo comunicação do sistema central do cérebro com o nosso sistema espinhal, que vai dar movimento ao corpo. Tudo isso são produzidos por células, né? Eu sei que tem muita gente aqui da saúde, e aí já sabe até mais do que eu, mas eu acho muito legal como funcionam as células, né? Como elas funcionam, como elas dão movimento ao corpo. Aqui está uma excelente ilustração daquilo que nós vamos estudar hoje, como Paulo afirma aos Efésios. Existe um corpo, muitas células, ou seja, muitas pessoas que vão dar movimento ou função a esse corpo. Muitas funções, mas todas elas importantes e nenhuma delas sem função. Não existe célula sem função, não existe célula sem importância. É tanto que quando se tem falta, vai ter que compor, né, algo que a célula não produz naturalmente. Então todos têm uma importância no corpo. Vamos entender como a Bíblia fala aqui, especialmente Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai tratar a igreja como um corpo. E esse corpo ele vai ter muitas funções, pequenas células, ou seja, pequenas pessoas que funcionam diferentes, mas todos têm as suas importâncias. Todos têm a sua importância no corpo.
Vamos ler então, Efésios 4, 7 ao 16. Continuando, quando o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos um só Senhor, um só Deus, que é sobre todo e age por meio de todos. A consequência disso, então, é que ele vai dizer aí no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra mais uma vez, de estudarmos juntos, estarmos aqui como igreja. Eu peço que o Senhor possa fazer com que essa palavra ache morada nos corações, assim como o Senhor edificou a minha vida enquanto estudava essa palavra, que também possa edificar a vida dos meus irmãos. Ajudando, Senhor Deus, a sair da zona de conforto que nós geralmente ficamos, em não entender a nossa função no corpo, ou simplesmente não buscando entender, ou quando entendemos, temos a dificuldade de exercer. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, enquanto estamos aqui, a compreender quais são as funções ou como o Senhor traz crescimento à igreja. Em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse trecho, meus irmãos, que eu queria que vocês entendessem é: o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, ela foi totalmente planejada por Ele, para que todos tenham função e importância, trazendo crescimento fundamentado no amor. O corpo de Cristo, ele foi totalmente, ou a igreja do Senhor, ele foi totalmente planejado por Ele. Não há nada na igreja, ou o modo como a igreja funciona, que nós precisemos buscar fora da palavra de Deus. Ele nos dá tudo aquilo que precisamos para que nós venhamos direcionar, plantar, levar igrejas em outros lugares, edificar igrejas que já estão plantadas, levantar igrejas que estão morrendo. Ele é o dono da igreja e Ele deu o modo como nós devemos lidar com ela. E a igreja, então, Ele fez isso para que todos tenhamos função e importância. Em cima disso, trazendo crescimento fundamentado no amor. Nós veremos nesse trecho 4 maneiras pela qual Deus traz crescimento ao corpo, ou seja, à igreja. Eu não estou falando só de crescimento numérico. Crescimento numérico é uma consequência de quando nós crescemos espiritualmente. Isso a gente vê no livro de Atos. De acordo com que nós vamos crescendo na doutrina, crescendo em união, unidade, no ensino, Deus vai acrescentando números à igreja. Isso às vezes é de forma menor, às vezes de forma maior, mas Ele vai edificar a sua igreja. Então nós vamos ver 4 maneiras pela qual Deus traz crescimento à igreja. A primeira delas é capacitando os salvos com dons. Deus capacita aqueles que Ele quer com dons. Deus não apenas deu coisas incomuns aos salvos, né? Nós vimos lá que nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo corpo, nós temos o mesmo Espírito. Isso são coisas incomuns a todos. Mas Ele também deu coisas diferentes. E esses são dons. Nem todo mundo aqui, nesse pequeno rebanho, tem o mesmo dom. Nem todo mundo canta, nem todo mundo prega, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é missionário, nem todo mundo simplesmente fica ali nos bastidores, ensinando ou limpando. Nem todo mundo foi chamado para a mesma coisa. Deus deu também formas ou coisas diferentes para a igreja funcionar. Ele decidiu dar individualmente
diferentes dons para aqueles que são salvos. E aqui está uma realidade. Ele dá dons a todos que são salvos. Essa é uma certeza, como nós vamos ver mais para frente. Eu gostei muito da definição do Hernandes Dias Lopes sobre dons, que ele fala assim: dons são habilidades dadas aos crentes para que sirvam a Deus e aos irmãos, de tal modo que Cristo seja glorificado e os crentes sejam edificados. Então, dons são habilidades ou coisas que Deus nos deu, ou pensamentos, ou seja, habilidades, modo de fazer, modo de pensar, que às vezes você não vai fazer, mas como você pensa, você direciona alguém ali. Nem todo mundo vai ser só executar, às vezes vão ter um dom ali que vai ser mais na retaguarda, pessoas que vão estar trabalhando ali por trás dos bastidores, mas isso também é dom. Então Deus deu dons e habilidades às pessoas, para quê? Elas primeiro e antes de tudo sirvam a Deus e aos irmãos, de tal modo, e aqui não é, eu sou pastor porque eu preciso aparecer, ou porque realmente eu gosto de ser pastor. Não é questão de gosto, não é questão de você achar, é questão de que Cristo é glorificado e os crentes sejam edificados. Essa é a habilidade. Logo após a conclusão da primeira parte, quando Paulo chama os irmãos à unidade, ele então faz uma adição aqui, né, que ele diz, e ele vai dizer, e a graça, ou seja, ele está falando algo decorrente daquilo que ele falou anteriormente. E ele diz assim, e a graça foi concedida. Aqui é uma ideia, essa de graça ser concedida é algo valioso. O Deus nos deu algo valioso. E o que é esse valioso? São os dons que ele vai dizer depois. Ele deu algo valioso, é a ideia. Lembra daquele grupo de discípulos que estavam lá com aquela multidão e que não tinha como alimentar o povo? O que Jesus fez? Multiplicou pão e peixe e deu para eles. Naquela situação a qual as pessoas estavam com fome, aquilo ali era algo valioso para eles. A palavra de ele deu aos discípulos para distribuir ao povo é a mesma aqui. É a ideia de uma coisa preciosa que eles precisavam naquele momento. E é justamente o que Paulo está dizendo. Deus concedeu, ou seja, Deus deu algo valioso para cada um dos crentes. Deus deu algo valioso para que nós viéssemos administrar e executar. E aqui, logo depois ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós. Aqui está o ponto que eu acho que é muito importante nessa primeira parte. Nenhum de nós aqui, se você é um crente no Senhor Jesus, se você colocou a sua fé no Senhor Jesus, nenhum de vocês pode dizer que não tem um dom ou uma habilidade dada por Deus. Duas coisas podem acontecer. Talvez você não descobriu qual é o dom que você tem, ou como você pode executar, ou você está fugindo de Deus e está desobedecendo. Só são essas duas áreas. Mas dizer que, pastor, eu não tenho nenhum dom, nenhuma vocação, não existe. Deus está dizendo, ele deu a cada um de nós. Cada um de nós, como crentes aqui, ele dá habilidades ou dons para que seja a serviço dos outros e para a glória de Deus. Uma igreja, quando os salvos reconhecem e se dispõem a exercerem os seus dons, ela vai naturalmente crescer. Quando os salvos reconhecem e se dispõem a exercerem os seus dons. A ideia que muitas vezes se fala, né, especialmente até na área de missiologia ou na questão de eclesiologia, é que 1/3 ou 20% de uma igreja serve. Isso não é para ser uma coisa que nós venhamos ter como normal, meus irmãos. Tem aqui 80 pessoas, dentre essas 80 pessoas, só 20 estão envolvidas nos ministérios. Isso não existe. Isso não existe. Obviamente que 100% das pessoas não vão estar 100% envolvidas ou totalmente envolvidas, como alguns. É natural. Mas nós não devemos aceitar como normal o fato de a pessoa simplesmente dizer, tem quem faça, então eu preciso fazer. Nós não podemos nos esconder atrás disso. Se Deus nos deu dons, Deus nos chamou para servir a Ele, se nós não estamos fazendo, nos escondendo atrás desses que já estão fazendo, nós estamos desobedecendo a Deus e sendo infiéis a Ele com aquilo que Ele nos deu. E nós vemos como o Senhor tratou aqueles homens quando Jesus deu talentos para ele, né, na parábola dos talentos. Aqueles que pelo menos, não fizeram algo para aquele dom ser útil, Deus os chama de servos infiéis. Servo infiel, né? Aqueles que pelo menos fizeram algo para que o dom multiplicasse, ou seja, mais um, ou para que se tornasse muito mais, ele vai chamar
de servo bom e fiel. Então nós, meus irmãos, não podemos nos esconder atrás das nossas desculpas. E aqui, mais uma vez, como eu estou dizendo, nem todo mundo vai ter o mesmo dom de todo mundo. Mas eu posso simplesmente dizer, não, pastor, é porque a minha vida é corrida, então não tem como é que eu vou exercer meu dom? Eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? A dificuldade, você sabe como é e tudo, tarará, tarará, tem muitas desculpas. Mas, mais uma vez, assim como eu falei na semana passada, você pode inventar desculpas, mas Deus sabe exatamente o que Ele pediu de mim e de você. Nós podemos nos esconder atrás das nossas desculpas, mas Deus sabe exatamente o que Ele pediu de nós. O que Deus requer dos seus servos, e aí é você, com Deus, é que você seja fiel com aquilo que Ele entregou para você. É que você seja fiel com o dom que Deus entregou para você. E muitas vezes, nós não somente somos, ou nós somos infiéis em não executar os dons que Deus nos deu, ou nós somos negligentes em executar de qualquer forma. Deus me chamou para, sei lá, arrumar a igreja. Pode ser uma vocação que você tem, um chamado, para você preparar esse tempo aqui para estarmos juntos. Mas você vai fazer de qualquer jeito. Deus chamou você para ensinar. O que você vai fazer? Você vai ensinar qualquer coisa, ou não se preparar para ensinar. Deus lhe chamou para cantar, levar o povo a adorar o Senhor por meio dos cantos. O que você vai fazer? Você não se prepara, você não estuda, você não melhora a sua voz ou o seu modo de tocar, se é um instrumentista. Nós precisamos executar com diligência os dons que Deus nos deu, porque Ele deu dons a cada um, essa é uma certeza. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que o Senhor, Ele deu de graça, gratuitamente, algo precioso a cada um. E aí nós vemos na continuação do versículo 7, cada um segundo a medida do dom de Cristo. O fato de algumas pessoas serem dotadas de dons que trazem uma certa proeminência, uma coisa maior, que é mais vista, não as torna melhores e nem mais úteis. Não é porque aqui nós temos um grupo que canta e o pastor que prega, ou alguns irmãos que vão pregar também, ou ensinar, que nós somos melhores do que os outros. Não existe isso. É apenas a questão de funcionalidade. É apenas a questão de como o corpo funciona. E nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 7, que na economia ou na funcionalidade do reino de Deus, todos nós temos dons e todos nós somos úteis igualmente. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 12, 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é o que opera em todos nós. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ou seja, há um só Espírito, que dá uma diversidade de serviço, uma diversidade dos dons. Esses dons são realizados de formas distintas, mas Deus é o mesmo, e todos nós temos um fim proveitoso. Nenhum de nós temos dons que não tenham importância diante do Senhor. E aqui o nosso pensamento, geralmente nós pensamos em fazer coisas grandes para Deus quando falamos em dons, né? Em ministérios para o Senhor. Nós geralmente pensamos que são só coisas grandiosas. Se eu estiver dirigindo um PG, se eu estiver ali dando uma aula, se eu estiver ensinando, se eu estiver, sei lá, em proeminência de alguma forma. Nós pensamos sempre isso. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Achei muito legal a citação do Grant Osborne, que ele fala aqui. Ele diz assim: em nosso mundo narcisista, muitas vezes estamos insatisfeitos com o que Cristo nos deu e queremos mais. Muitas vezes nós vamos querer coisas grandiosas porque o que eu faço para Deus parece pequeno. Você não consegue ver que o simples fato, às vezes, de você estar numa recepção, recepcionando pessoas, seja os crentes ou aqueles que são novos, isso é uma coisa grandiosa diante de Deus. Nós não conseguimos ver isso. Nós não conseguimos ver, às vezes, que o simples fato de irmãos que estão aqui colhendo ofertas e organizando as finanças da igreja, isso é uma coisa que é importante. Irmãos que simplesmente, às vezes, organizam os papeizinhos para entregar para vocês, é uma coisa importante. Tudo diante de Deus tem uma importância grandiosa. E ele vai dizer mais assim: Deus nos dá exatamente o que Ele quer que tenhamos e o que é melhor para nós. É o nosso privilégio aceitar e usar inquestionavelmente seus dons.
seus dons graciosos. O ministério conjunto que temos na igreja é o resultado de os dons particulares que cada um de nós recebeu. Deus nos dá exatamente aquilo que Ele quer que tenhamos. E quando nos juntamos, é exatamente essa ideia de formar a igreja. Não é o meu dom apenas sozinho. Não é eu com os músicos. É quando nos juntamos, todo mundo, nós formamos a igreja. No versículo 8, o apóstolo Paulo faz uma citação do Salmo 68. Ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas o Salmo 68, ele diz assim: subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Aqui não é uma citação direta, como nós falamos em uma área da teologia que se chama uso do Antigo Testamento no Novo, ou intertextualidade, nome mais feio, né? Então, Paulo está usando aqui uma alusão, ele não está pegando o trecho exatamente, ele está pegando uma parte do trecho e ele está aqui de alguma forma modificando ou fazendo uma aplicação do trecho, porque o salmista ele vai dizer que ele recebeste, né? Ele recebeste homens por dádiva. Por quê? O contexto do salmo é um contexto de guerra, o contexto onde o salmista recebeu ali aqueles despojos ou o resultado da guerra, ele recebeu, mas ele também dividiu entre as pessoas. Nesse contexto de Efésios, Paulo ele coloca como se ele tivesse dado dons aos homens. É mais uma vez a ideia da carta aos Efésios de Deus ser um Deus gracioso. E ele é o Senhor, ele é aquele que subiu às alturas, como ele vai dizer, e nós vamos explicar um pouco mais à frente. Ele é aquele que é exaltado, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, todas aquelas mazelas que Cristo derrotou na cruz, o diabo, o mundo, os desejos da carne, o pecado, ele levou cativo e diante disso ele ainda deu dons aos homens. Ele não apenas destruiu a morte, ele não apenas destruiu o diabo, né, por mais que isso vá se consumar no futuro totalmente, ele não apenas destruiu o poder do pecado sobre nós, mas ele concedeu dons à igreja, ele deu à igreja. Ele não deixou a igreja sem função ou funcionalidade. Aqui no texto, o apóstolo Paulo fala de Cristo como a ideia de doador, ou aquele que dá os dons. Ele não deixou ninguém sem uma funcionalidade, sem função. Ele mesmo deu, demonstrando mais uma vez a graça que não apenas está na salvação, mas também em tornar os salvos úteis. Levou o cativeiro, que é todas essas desgraças que podem nos atrapalhar na caminhada. Achei muito legal a citação aqui de Calvino, ou muito interessante o que ele diz. Ele fala sobre isso, ele diz assim: cativeiro é um substantivo coletivo, ou seja, ele está falando de todo mundo, de inimigos cativos, que envolve a morte, envolve o pecado, envolve esses sofrimentos, ele levou sobre ele, e por isso, o apóstolo quer dizer que simplesmente que Deus, e aí está a citação, Deus reduziu seus inimigos à sujeição. O que se consumou mais plenamente em Cristo do que qualquer outra maneira. Ele não só derrotou Satanás, o pecado, a morte e o inferno, mas também dos rebeldes, dos homens rebeldes, faz para si, dia a dia, um povo obediente ao dominar por meio da palavra a devassidão da nossa carne. Ele pega homens rebeldes como nós, que estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, como nós vimos em Efésios capítulo 2, e ele torna um povo para si. Um povo que vai dominar por meio da palavra, vai ser obediente por meio da palavra e dominar a devassidão da nossa carne. Então, a nossa primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, uma igreja que cresce é uma igreja que ela executa, ou que ela recebe na realidade, né, uma igreja que ela é capacitada com dons dados por Deus. Por meio da distribuição de dons, o povo não apenas é equipado, mas antes de tudo, Cristo é exaltado por meio da igreja. Quando nós recebemos dons dados por Deus, Cristo é exaltado por meio da igreja. Versículos 9 e 10, que nós vamos ver aqui, são dois versículos que parecem mais difíceis, e eu vou tentar, pelo menos aqui, clarear mais para vocês. Tem algumas visões desse trecho que, se você for estudar um pouco sobre ele, você vai ver. Alguns deles vão dizer que refere-se a
a Cristo, né, literalmente descendo ao túmulo, quando ele diz que ele desceu, né, no versículo 9, ora, o que quer dizer que ele subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? O que é isso? Aí algumas pessoas vão dizer, porque Cristo realmente desceu à região inferior da terra ao morrer, no túmulo, né? A outra também vai dizer que significa uma ida de Jesus ao inferno como juiz. E de fato a gente vai ver, inclusive em Apocalipse, que Cristo ele vai em algum momento julgar, né, como juiz, de fato, julgando os perdidos, os ímpios. Eu penso que uma visão mais coerente com o contexto aqui da carta e com a visão paulina, é que Paulo faz referência à humilhação de Cristo em vir à terra. Quando ele diz que ele veio a esse mundo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7, ele diz que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ou seja, no momento em que Cristo, Deus exaltado, decidiu assumir a forma de homem para vir a esse mundo, ele se humilhou. Ou seja, ele veio, desceu às partes ou às regiões mais inferiores da terra como se humilhando. E isso faz uma relação melhor com o contexto, de que vai dizer que ele foi humilhado, mas também que ele vai ser exaltado em algum momento, como Paulo vai falar no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, essa é uma ideia de que as regiões mais inferiores da terra, que ele desceu, de fato, é que ele veio nesse mundo. E, obviamente, que se você pegar, ou se você fazer uma junção, envolve também a morte de Cristo. O fato de ele ter morrido, como um homem morrer e descer as regiões inferiores do túmulo, isso também é humilhante, ou ele desceu de fato. Então, eu penso que essa é uma interpretação mais coerente com o contexto da carta, de que o fato de ele vir a esse mundo, descer às regiões mais humilhantes da terra. E aí no versículo 10, a gente vê a continuação, que ele diz que ele desceu às regiões, que ele desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Mais uma vez fazendo uma relação com o texto de que diz que ele desceu, foi humilhado nesse mundo, mas que também ele foi exaltado. Mesmo o texto de Filipenses 2, 9 ao 11, ele vai dizer, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, ele é aquele que desceu ou foi humilhado nesse mundo, veio as piores regiões, Deus tendo que se humilhar em forma de homem, vindo a esse mundo, caído, mas ele também foi exaltado acima de todos. E ele diz aí no final, o objetivo para encher todas as coisas. E Paulo faz claramente uma referência, ou repete aquilo que ele falou no capítulo 1, versículo 23, quando ele diz que a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, uma igreja que cresce, é uma igreja que reconhece a obra de Cristo. Paulo está dizendo, nós somos igrejas, ou nós somos o que somos, porque Jesus fez o que fez. Ele veio, se humilhou nesse mundo, mas ele também está exaltado acima de todos. Quando nós reconhecemos quem Cristo é, ou a obra de Cristo, ou o que ele fez, uma igreja que cresce, é uma igreja que cresce por meio da exaltação de Cristo. É uma igreja que exalta o que Cristo faz. É uma igreja que se segura na humilhação e na exaltação de Cristo como guia. Não é simplesmente naquilo que nós gostamos, não é simplesmente naquilo que fazemos. É antes de tudo naquilo que Cristo fez. Nós só recebemos dons, nós só somos o que somos, nós só fazemos o que fazemos, porque Cristo fez o que fez. Se Cristo não tivesse executado a sua obra de humilhação, morte, ressurreição desse mundo, nem existiria a igreja. Cristo, o Senhor da igreja, traz crescimento saudável e duradouro à igreja, quando ele é exaltado por meio dos salvos, na salvação dos perdidos e na edificação dos salvos. Então, enquanto nós estamos executando os nossos dons, falando da pessoa de Cristo, exaltando a pessoa de Cristo, ele é exaltado.
tanto enquanto nós estamos reconhecendo e executando os dons, nós vamos ver um pouco disso mais à frente, e também na salvação de perdidos. Quando perdidos são alcançados pela graça por meio da obra de Cristo, Ele é exaltado. Não são os nossos métodos, meus irmãos. Não é o nosso estilo de culto ou preferência que trarão crescimento à igreja. Cristo exaltado na vida da igreja trará crescimento. Nós precisamos estar firmes disso. Os nossos métodos ajudam. Os modos como a gente trabalha ou tenta facilitar o trabalho com outros, ajuda. Isso é bênção. Mas nós não podemos nos segurar nisso. O que leva uma igreja a crescer é Cristo sendo exaltado por meio da obediência ou da execução dos dons que Ele dá aos servos, aos seus salvos. E aqui, Cristo é o Senhor que deve ser exaltado na igreja. E para isso, como nós vimos no ponto 1, Ele deu dons à igreja. Portanto, nós precisamos reconhecer, Deus dá dons à igreja. Amém? Amém? Deus dá dons à igreja, mas uma igreja cresce, Cristo é exaltado, quando os crentes crescem, quando os salvos, os crentes crescem na execução dos dons. Não é simplesmente pelo reconhecimento que Deus me deu um dom, eu estou me escondendo atrás disso, tá bom, né? Pastor, Deus me deu um dom, mas eu preciso trabalhar para exercer esse dom. Eu preciso saber como é que eu faço isso, né? Aquela nossa forma bem refinada de dar desculpas, né? Uma igreja vai crescer, meus irmãos, quando nós reconhecemos que Deus dá dons, que Cristo é exaltado, mas antes de tudo, Ele é exaltado por meio da execução dos nossos dons. Os versículos 11 ao 14, Paulo ele vai dizer, e Ele mesmo concedeu, ou Ele mesmo deu. Ele vai dizer, alguns para os apóstolos, e aqui nós podemos pensar a respeito dessa questão apostólica. Óbvio que na época que Paulo escreveu isso aqui, existia apóstolo, porque ele estava vivo. E ele foi quem deu os apóstolos, foi ele mesmo quem trouxe os apóstolos que ele escolheu, né? Foi Cristo, Ele quem deu. Mas também a função hoje, obviamente que a gente sabe que não existe apóstolos como foi na época de Cristo. Os apóstolos tinham algumas especificações muito claras de andar com Cristo, de ser aqueles que testemunharam pessoalmente o ministério de Cristo. Mesmo aqueles que vieram depois dos 12, eles tinham vivido, ou tinham caminhado com Cristo, eles sabiam, ou pelo menos eles conheciam visualmente quem Cristo era. Inclusive o apóstolo Paulo, mesmo não sendo discípulo antes, ele sabia quem era Cristo, era da mesma época. Então tinha algumas especificações para ser apóstolo bíblico, né? Mas a função de apóstolo hoje, ela é uma função que ainda está viva. A função de apóstolo é simplesmente uma função de enviado. Essa é a palavra. Apóstolo eram aqueles que eram enviados. Aqueles que eram enviados por Deus. A igreja hoje ainda está enviando, né, pessoas. E é o que nós vamos estudar na nossa conferência missionária e estudamos hoje de manhã na EBD. A igreja ainda é o meio a qual envia o povo para missões. A igreja ainda é o meio que Deus usa para plantar outras igrejas. A igreja ainda é o meio que Deus levanta missionários, é na igreja. É por meio da igreja que a função, digamos, apostólica de ser enviados ainda existe. Os apóstolos, aqueles lá que Jesus instituiu, aqueles ali não teremos mais. Então esses apóstolos que estão aí, tenham muito cuidado com eles, certo? Nós temos hoje a função ainda de enviar membros, pessoas da igreja. Ele continua levantando os crentes para serem enviados e entregarem as suas vidas completamente ao serviço do mestre. Aqui não é, e aqui nós precisamos pensar, não é simplesmente aquele fato de, eu vou ali fazer missões lá no Parque Havaí ou lá no Barro Preto, todo domingo eu estou indo lá. Não. Essa é a ideia, literalmente, de você entregar a sua vida para servir ao Senhor. Essa é a ideia. Que digamos que seriam o que nós chamamos hoje de missionários. Eles estão enviados para entregar suas vidas completamente ao Senhor. Nem todo missionário e missionária vai ser pastor, né? Nem todos. Mas eles, de certa forma, são enviados. Então, ainda a igreja, é papel da igreja, e aqui não é só papel do Breno e da Fanny, que são os nossos missionários aqui, é papel de todos. Se você é chamado, ou se você sente que Deus chamou você para entregar sua vida para o Evangelho,
Você precisa se dispor a fazer isso por amor ao Senhor. A função da igreja é enviar, ou seja, no sentido da palavra apóstolos, a igreja é aquela que envia os salvos para servirem na obra missionária. E aí depois ele vai dizer que Deus também deu profetas. Obviamente que também na época apostólica ainda existiam profetas. O próprio apóstolo Paulo aqui está de alguma forma profetizando para a igreja dos Efésios, quanto também para nós nos dias de hoje. Então, diretamente aqui também nós podemos ver, assim como os apóstolos ainda existiam, os profetas também existiam. A função ou a necessidade desse tipo de profecia, como nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando, no Velho e também no Antigo Testamento e no Novo, existiam profetas lá que falavam diretamente, nós já estudamos isso aqui na EBD também. Ela foi gradualmente, de acordo com o que nós temos a palavra de Deus, ela foi deixando de existir. Ela foi deixando, pelo menos do jeito que era feito na palavra de Deus, que nós vemos aqui Paulo falando diretamente da parte de Deus, os profetas no Antigo Testamento, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E ela foi gradualmente deixando, pelo menos com o cânon da Bíblia, né, indo sendo formado, e quando nós tínhamos a palavra de Deus, hoje nós temos a palavra de Deus, esse tipo de profecia ele foi cada vez mais diminuindo. Tanto que a gente vai ver o próprio apóstolo Paulo, quando estava enviando seus filhos ou pupilos, Timóteo e Tito, o que ele vai dizer para eles é: pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Quando ele está falando também em Atos 20, 27, com os próprios presbíteros que ele está treinando em Éfeso, Atos 20, 27, ele diz, aos presbíteros de Éfeso ele vai dizer: eu preguei todo o desígnio de Deus, eu ensinei tudo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus. Isso aqui é o que quer dizer. Então essa é a ideia. Profecia hoje, o profeta hoje é aquele que vai ensinar, abrir e ensinar a palavra de Deus. É aquele que nós vamos pegar, se você não é aquele que vai dizer para você, isso que eu te digo, isso, aquilo, outro, aquilo outro, né? Não. A palavra de Deus você diz, assim diz o Senhor, a palavra de Deus diz isso. Deus nos deu soberanamente a sua palavra. De acordo com o que nós estamos tendo a palavra de Deus, guiada pelo Espírito, ele guiando homens, como nós vamos ver isso em 1 Pedro 2, guiando os homens no poder do Espírito, nós temos a palavra, a necessidade de termos pessoas que vão chegar para a gente e dizer: eis que eu te digo, irmão, Deus está dizendo isso da parte dele. Abra sua Bíblia, estude a sua Bíblia, ouça a palavra de Deus por meio de pregações, por meio até mesmo de cânticos, e Deus vai falar com você. Aqui nós temos uma profecia completa e infalível, a palavra de Deus. Evangelistas também é uma função que hoje pouco existe, né? Pouco existe, especialmente em igrejas mais conservadoras vão existir. Mas evangelistas, ao que nos parece que nós vemos no Novo Testamento, são poucas referências, eram aqueles que eram enviados diretamente com o intuito de pregar o evangelho, ou de alcançar pessoas, trazer pessoas para Cristo, trazer pessoas para a vida da igreja, e aí os pastores, mestres, eles iam cuidar desses irmãos. São pessoas que têm uma habilidade, talvez, de falar, fazer contato, de evangelizar diretamente. Era alguém que tinha uma facilidade de alcançar pessoas por meio da palavra. Nós vemos isso na vida de Filipe. Quando Filipe chega lá, o eunuco está tentando entender, né, a palavra de Deus, ele chega: epa, você entende o que você está lendo? Facilmente faz o contato e começa a pregar o evangelho, né, evangelista. E depois nós temos outra função também, que aqui são os pastores mestres, ou pastores e mestres. Eu compreendo que é uma função só, pastores mestres. Aqui são aqueles que são chamados para pastorear o povo de Deus, e é óbvio que nós vamos ter pessoas que são mestres, pessoas que são professores, que ensinam em EBD, que dão aula, que fazem um discipulado. Eles são de certa forma mestres, porque eles estão ensinando, eles estão exercendo uma função de professor, que a palavra diz aqui. Mas todos os pastores, obrigatoriamente, eles precisam ser mestres, eles precisam saber ensinar, eles precisam ser aptos para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3 vai dizer isso. É uma função sem a qual um pastor não pode ser pastor. Ele precisa ser apto para ensinar. Se o pastor não sabe ensinar, ele não pode ser pastor. É o que a Bíblia está dizendo. O sentido de você saber ensinar não é a questão da sua habilidade de falar, não é a sua oratória, não é isso. É o sentido de você saber estudar e tornar a Bíblia compreensível ao povo. Seja na pregação pública, por meio do aconselhamento ou por meio do discipulado. O pastor precisa saber fazer isso. Como mestre, eles não são apenas responsáveis por ensinar e amadurecer o povo de Deus. Deus instituiu pastores para que cuidassem do povo. A função pastoral envolve muitos privilégios e dificuldades, mas é uma função que Paulo chama de excelente. 1 Timóteo 3:1.
No entanto, os pastores não são melhores do que ninguém no corpo. O fato de ter uma função que vai envolver responsabilidade maior não quer dizer que eu sou melhor do que o corpo. Todos são iguais a mim diante de Deus em importância. A questão é a função, é a responsabilidade que Deus dá, obviamente, e que eu não preciso dizer que existe uma responsabilidade maior, porque eu não lido apenas comigo ou com um grupo, eu lido com o povo. Deus vai cobrar responsabilidade. Se você tem essa vocação para ser pastor, se você tem essa vocação para ser chamado, uma coisa que você precisa saber é que você tem uma responsabilidade maior diante de Deus. Porque você não responde só por você vai responder por um corpo, por um povo que Deus vai lhe dar. Sei que eu tenho que correr com isso, não dá para explicar tudo muito bem, passar por cada função dessa, por causa do tempo, mas eu queria pelo menos passar por cima aqui, mostrando para vocês isso que Deus coloca, e parece aqui que são funções que encabeçam. Não quer dizer que Deus só deu pessoas que vão ser enviadas, não somente evangelistas, não somente pastores e mestres, não. Muitas funções na igreja, mas esse daqui, digamos, vão ser aqueles que vão estar mais em evidência de que a igreja está trabalhando, né? De que a igreja está crescendo. Se a igreja está crescendo, é uma igreja que está levantando missionários, está enviando missionários, é uma igreja que está trabalhando para ter mais pastores, não somente um. É uma igreja que está treinando para que nós tenhamos várias pessoas entregando a sua vida para servir em missões. É uma igreja saudável. Uma igreja que ela está simplesmente ali, não cresce, não vai para lugar nenhum. Ninguém se interessa em entregar a sua vida para missões. É uma igreja que ela precisa repensar aquilo que está fazendo no mundo. Ao exercer bem a função de levar as pessoas a crescerem no corpo, a igreja naturalmente vai crescer também em maturidade. Quando nós exercemos bem essa função, de os pastores cuidando, treinando os outros, missionários, evangelistas surgindo, dispondo a sua vida para entregar, nós naturalmente vamos treinar outros, aqueles que não têm essa mesma função, mas que são importantes também. Os crentes se disponibilizarem para serem usados na vida missionária, nas funções difíceis, que essas certamente trarão crescimento à igreja. Não é só funções que nos tragam conforto. Nós precisamos orar, meus irmãos, por essas funções difíceis também. De você abrir mão do seu conforto, da sua vida, entregar a sua vida para servir em missões. Nós precisamos orar que a nossa igreja seja uma igreja missionária. Nós não podemos nos contentar em que não tenha pessoas aqui que estão despertando para servir e entregarem suas vidas para a obra. Nós não podemos nos contentar com isso. Nós precisamos encoraje os seus filhos a estudarem, encoraje os seus filhos a trabalharem, principalmente os pais, mas se disponha e encorajem também os seus filhos a entregarem as suas vidas para servir a obra de Deus. Se alguém aqui quer dar as funções mais requeridas, quer ser advogado, médico, essas coisas do tipo, não tem mais importância de alguém que vai entregar a sua vida para ser missionário. Diante de Deus não existe. É a mesma importância e você ainda vai ter uma responsabilidade até maior, porque você vai lidar com eternidade. Aqueles que querem servir, entregar suas vidas para servir como pastores, isso é uma bênção de Deus. E a igreja precisa apoiar. É a responsabilidade da igreja reconhecer isso. Se você vê um jovem, uma mulher, um homem, que você sabe que ele tem a vocação para servir, entregar a sua vida para o ministério, ou como missionário, encoraje esse irmão. Encoraje ele, fale para ele. Às vezes isso vai trazer um ânimo maior ainda para servir ao Senhor, entregando a sua vida. Era uma das coisas que para mim, né, foi mais um fator definidor quando decidi abrir mão de tudo que eu estava fazendo para entregar a vida para servir ao Evangelho. Estava casado, eu estava estudando, indo para o 6º semestre de contabilidade, estava com um trabalho bom, tranquilo e tudo, mas a vida da igreja, alguns irmãos dizendo, rapaz, eu acho que você precisa ir para o seminário. Deus lhe chamou para ser pastor. Eu acho que Deus lhe chamou para ser pastor. E várias pessoas falavam isso. Isso foi um fator definidor da minha vida. Então, se você vê uma vocação num irmão ou numa irmã, encoraje-o a servir e entregar a sua vida para o Evangelho. Não importa o que ele faça, não importa quem ele é, ele pode abrir mão de tudo para servir ao Senhor. Nós não estamos interessados que a nossa igreja cresça só financeiramente
e em maturidade. Nós estamos interessados que a nossa igreja seja uma igreja que cresça também em enviar, ordenar aqui pastores, missionários e enviá-los para servir ao Senhor. Isso é uma igreja que cresce quando os crentes crescem na execução dos seus dons e nos dons também difíceis, a qual você precisa abrir mão da sua vida para servir ao Senhor, que é o dono da obra. Os versículos 13 e 14, então, ele conclui essa parte. A igreja, quando tem vocacionados obedecendo, sendo enviados, ordenados, ela cresce em maturidade e cresce também em proteção. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias do que induzem ao erro. Via de regra, meus irmãos, eu sei que igrejas que têm, vou dizer que a nossa igreja é uma igreja perfeita, porque não existe, né? Todos nós temos dificuldades, nós lidamos com pessoas, mas eu penso que quando nós seguimos essas ordens de Deus, especialmente ordens muito claras, e nós estarmos trabalhando a vida missionária da igreja, e nós estarmos ordenando pastores, e nunca ter só um, a igreja é protegida por isso. Nós vemos um padrão no Novo Testamento, de uma igreja que era sempre liderada por homens, no plural, nunca somente por um, e esses homens sempre estavam treinando outros, e treinando outros, e treinando outros, e treinando outros, sempre enviando, sempre enviando, sempre enviando. A vida da igreja, ela depende diretamente do que nós estamos fazendo como líderes para treinar outros, enviarmos mais e mais pessoas, e antes de tudo, quando isso acontece, nós protegemos a vida da igreja. Uma coisa é só eu olhando aqui, uma coisa é quando nós temos 2, 3, 4 pastores olhando o povo, vigiando o povo, guardando o povo, cuidando do povo, aconselhando o povo, é totalmente diferente. E eu penso que essa é a vontade de Deus para a igreja do Eusébio também. A igreja será protegida dos enganos, dos perigos que rodeiam esse mundo. Em um possível perigo, tanto externo quanto externo, a maioria da igreja, quando bem preparada, bem estruturada, ela saberá como proteger e reagir, e até mesmo mandar para fora aqueles que trazem perigos. Quando a maioria da igreja, quando ela está bem protegida com sua liderança e também com os irmãos crescendo em maturidade, quando surgir algum perigo no meio do corpo, aqueles que estão crescendo vão automaticamente identificar o perigo, não somente os pastores, e eles vão correr para tirar o perigo do meio do povo. Uma igreja que exerce os seus dons, exalta a Cristo e naturalmente será levada a esse último ponto que nós vimos, que nós vamos ver. Uma igreja que cresce, uma igreja que cresce quando os seus salvos amadurecem em amor. Os versículos 15 e 16, Paulo conclui dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Mas seguindo a verdade em amor, ao contrário do que nós vimos antes, a imaturidade, crianças que são levadas por todo vento de doutrina, aqueles que são salvos ou que estão executando os seus dons ou que estão disponibilizando a sua vida para servir, eles estão crescendo ou seguindo a verdade em amor. Uma igreja que cresce, ela é marcada pelo amor. Como nós pregamos em Efésios 3, 14 ao 21, que por causa do amor excelso, do amor grandioso de Cristo, nós podemos amar os outros. Porque Cristo nos amou de uma forma que excede todo entendimento. É possível que também nós amemos aos outros. O amor de Cristo é a base para que a igreja possa crescer em unidade. Não basta apenas seguir a verdade. Eu sigo a verdade, eu conheço a verdade, mas essa verdade não é exercida em amor pelos outros. Quando nós crescemos, nós precisamos crescer em amor. A verdade, ela precisa ser carregada ou abastecida pelo amor aos outros. Não é só eu crescer, eu estou conhecendo, eu estou cada vez mais crescendo, eu conheço mais, eu sei mais de Cristo, mas isso não tem
não está sendo despejado nos outros com forma de amor e serviço. E aí ele vai dizer depois, né, seguindo a verdade e amor, cresçamos. Ou seja, aqui é um plural. Não é só eu que cresço. Quando eu amo, quando eu sigo a verdade e amor, outros crescem comigo. Cresçamos. Cresçamos. O crescimento da igreja vai ser diretamente proporcional à nossa compreensão de amor pelos outros. Mas além de eu compreender o que é amor pelos outros, essa compreensão ela precisa ser carregada pela disposição ou pelo meu desejo de amar de forma prática. Eu não apenas digo, eu entendo o amor de Cristo. Ele me amou. Eu sei, amou um pecador como eu, desgraçado. Eu entendo esse amor. Mas quando esse amor ele não redunda em prática para com a vida dos outros, esse amor é um amor defeituoso. Versículo 16 vai nos mostrar que um crescimento sem amor é um crescimento farisaico. Uma igreja que cresce, mas tem dificuldade em amar pessoas diferentes, é problemática. Uma igreja que cresce e não tem pessoas levando outros ao crescimento por meio do discipulado, é uma igreja que cresce deformada. Todos juntos crescem em seus dons, e dessa forma o corpo de Cristo é edificado em amor para a glória dele. Nós vemos isso no versículo 16, em quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, todos são importantes no funcionamento do corpo. Todos, não existe ninguém sem importância. Segundo a justa cooperação de cada parte. O que é a justa cooperação? Tem pessoas que vão cooperar de forma menor, eles não sabem, ou não servem tanto, não sabem servir de uma forma como outros sabem, mas é justa, é de forma que eles estão se esforçando para servir. De cada parte, efetuando o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O que nós precisamos ver, irmãos, é que quando nós estamos servindo aos outros, entregando as nossas vidas em benefício dos outros, não é só o outro irmão que cresce. Nós crescemos, ele diz, para o seu próprio crescimento, ou seja, o crescimento do corpo. Nós estamos inseridos nesse corpo. E quando um cresce, quando outros crescem, eu também cresço. Eu estou no corpo, eu estou inserido. Uma igreja que amadurece, naturalmente, todos vão ser impactados por esse crescimento, por esse amadurecimento. A igreja de Deus, ela deve crescer da maneira de Deus. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, meus irmãos. Deus nos deu dons. E nós, quando executamos esses dons, amando, servindo e crescendo em maturidade com os outros, Deus é glorificado. Em conclusão, uma igreja não cresce por métodos. Eles são importantes, óbvio, como eu já falei. Uma igreja cresce quando os salvos exercem os seus dons, amando aos outros e exaltando a Cristo. Quando nós compreendemos ou buscamos compreender ou trabalhar os nossos dons no serviço dos outros, Cristo é exaltado por meio da igreja. Deixa eu concluir com 3 perguntas para vocês. Queria que vocês refletissem nisso, que nós vamos pensar juntos. Primeiro, qual é o seu dom? Pensa aí, qual o seu ou quais os seus dons que Deus deu para você? Pelo menos um dom você tem. Não existe ninguém sem dom. Qual o seu dom? Se você não sabe, o que você precisa fazer para descobrir? O que você está fazendo, pelo menos, para descobrir? Ou o que você vai fazer para descobrir? Essa é a primeira pergunta. Eu queria que você refletisse. Se você não sabe o seu dom, você precisa batalhar para descobrir ou saber como é que Deus quer usar a sua vida. Você tem dons. Depois disso, nós precisamos pensar de que forma prática você demonstra amor por outros. Qual é a forma prática, mensurável? Me diga uma forma, não precisa me dizer na realidade, ou pense pelo menos em uma forma a qual eu estou mostrando amor por outros. Eu mostro amor por outros assim, dessa forma. Como é que você tem mostrado o amor de Deus por outros? E por último, como a sua vida tem exaltado a Cristo? Como é que por meio da sua vida você é exaltado a Cristo? Seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, profissional, ou até mesmo na sua vida no corpo de Cristo. Como é que a sua vida tem exaltado a Cristo?
Como é que você exalta Cristo no dia a dia? Eu quero terminar também falando uma aplicação para as crianças. Uma pergunta para vocês. Como vocês servem a Deus com sua vida? Não é porque vocês são crianças que vocês não podem servir a Deus. Como é que vocês podem? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Como é que vocês podem entregar a sua vida também, desde criança, para servir a Cristo? Será que Deus não quer te usar como missionário, ou uma missionária, ou um pastor? Se Deus está te chamando, entregue a sua vida desde agora para Ele, para servir ao Senhor. Não somente as crianças, mas os adultos também, não importa onde você esteja na sua vida profissional. Se Deus está te chamando para entregar a sua vida para Ele, para servir ao Senhor, confie no dono da igreja, no dono da obra. 1 Pedro 4,10, a palavra de Deus diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que vocês possam exercer os dons que Deus deu para vocês. Se você não tem feito, se você pelo menos não tem procurado descobrir em que forma Deus quer lhe usar, eu espero que a partir de hoje você saia daqui não mais tranquilo se você não está servindo ao Senhor de alguma forma. Você não pode ficar tranquilo diante de Deus em não fazer nada que beneficie outros. Alguém está com problema, e eu não acredito que é a palavra de Deus. Se você é salvo, e você tem certeza disso, a sua vida tem que servir aos outros. Se não está servindo, você precisa urgentemente colocar a sua vida diante de Deus, avaliar a sua vida diante de Deus, avaliar inclusive a sua salvação diante de Deus, e dispor a sua vida para de alguma forma servir aos outros. E até mesmo, se você tem estado muito tempo dentro da igreja e você não tem servido, avalie sua vida diante do Senhor. Você pode chegar até a conclusão de que você não conhece o Evangelho. Nós seremos conhecidos, como Jesus disse, pelos frutos. Eu não posso avaliar a sua vida espiritual, mas nós podemos avaliar os frutos que você tem demonstrado. Se você não tem demonstrado fruto como servo do Senhor, alguma coisa está errada na sua vida. De duas, uma. Ou você não é salvo, ou você está desobedecendo ao Senhor. E você, nos dois lados, você precisa estar preocupado em se voltar urgentemente para servir ao Salvador. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos dá direcionamentos de como viver as nossas vidas públicas, privada, familiar. Nós temos, Deus, uma responsabilidade de servir a outros. O Senhor ajude os meus irmãos que já têm servido, que eles possam fazer isso com a motivação de glorificar e exaltar o Senhor e levar a igreja ao crescimento. E aqueles que não estão fazendo, Senhor, não estão dispondo a sua vida para servir, que hoje seja um dia de arrependimento para eles. Um dia de pedir perdão ao Senhor, de se voltar para o Senhor. E até mesmo se tiver alguém que não é salvo, que não entregou a sua vida para viver a vida coletiva da igreja, que eles possam hoje se render ao Senhor, aos pés do Salvador, aquele que entregou a vida por eles, para viverem as suas vidas para servir aos outros. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.